Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Para que vocês possam tirar o melhor proveito desta aula, eu sugiro que vocês utilizem uma caixinha de som ou um fone de ouvido. Bom, meu nome é Wilton de Paula Filho e eu serei o professor de vocês nesta videoaula. Qual é o objetivo desta videoaula? O nosso objetivo aqui é estar mostrando para vocês uma série de dicas que certamente irá auxiliá-lo a explorar de uma maneira muito mais eficiente ferramentas de buscas, assim como o Google. Ou seja, de que forma que a gente pode combinar as palavras-chave para poder retornar páginas mais satisfatórias em relação ao nosso conjunto de palavras-chave. Além disso, eu vou mostrar para vocês também de que forma que a gente poderia utilizar o Google como uma calculadora, ok? Bom, para essa videoaula eu preparei aqui uma série de situações problema. Então nós vamos fazer o seguinte, para cada situação eu coloco um problema para que a gente possa resolver na ferramenta de buscas e depois eu vou mostrar para vocês quais seriam ou qual seria a solução para esse tipo de problema, ok? Então a situação de número 1 vai ser o seguinte, considere a seguinte situação. O professor pediu para pesquisar na internet sobre o tema programação de computadores. Como faço para pesquisar esse assunto em documentos com a extensão PDF? Bom, vamos recorrer então à ferramenta de buscas, no caso aqui o Google, e a gente vai digitar aqui no campo de pesquisa programação de computadores. Ao digitar este conjunto de palavras, a gente pode perceber aqui que a ferramenta de buscas do Google relaciona ou traz para a gente uma série de links que está satisfazendo as nossas necessidades. Nesse caso, páginas que contenham exatamente a palavra programação, a palavra de e a palavra computadores. Não necessariamente nessa mesma sequência. Certamente haverá uma página aqui que contém em algum lugar do seu texto a palavra programação, em um outro lugar a palavra de e em um outro lugar a palavra computadores. Não é o objetivo desse exercício, mas vamos aproveitar a oportunidade. Se eu quisesse que essa ferramenta de buscas retornasse apenas o conjunto de palavras programação de computadores em sequência, nós teríamos que utilizar, nesse caso, a aspa tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Ok? Bom, vamos recorrer então ao nosso exercício. Vamos resolver o que está nos pedindo aqui. A gente pode perceber que no quarto link, a ferramenta de buscas relacionou aqui para a gente uma página cujo documento está na extensão PDF. Se nós quiséssemos que a ferramenta de buscas retornasse apenas documentos do tipo PDF e não links para outras páginas que contenha este conjunto de palavras-chave, nós teríamos que utilizar aqui então na frente a palavrinha ext, PDF, espaço, programação de computadores. Agora sim, esse é o objetivo da situação de número 1, retornar apenas links que apontam para documentos com a extensão PDF. Uma outra alternativa, ao invés de ext, a gente poderia estar utilizando também file type PDF. Ok? Bom, então está aqui a solução para a primeira situação problema. Resolvido o problema, vamos conhecer então agora a situação de número 2. A situação de número 2 é a seguinte: o professor pediu para pesquisar no site do IFTM informações sobre estes dois termos, concursos e Wilton de Paula Filho. Como fazer isso? Vamos recorrer então à ferramenta de buscas do Google, novamente, o Google Search, e a gente vai fazer o seguinte. Suponhamos, ou melhor dizendo, vamos primeiro aqui no site do IFTM, iftm.edu.br. Bom, esse é o site do Instituto Federal do Triângulo Mineiro. E a gente pode perceber o seguinte, qual é o nosso objetivo? Descobrir aqui dentro deste site quais são as páginas que contenha exatamente os dois termos, concursos e o Wilton de Paula Filho. Bom, a forma mais eficiente de fazer isso é recorrer então ao campo de buscas do site. Mas infelizmente a gente não consegue localizar aqui no canto superior direito, geralmente é um lugar padrão onde está localizada essa funcionalidade, o campo de busca. Nesse caso seria inviável então procurar por
por este conjunto de termos em cada um dos links oferecidos. E além disso, pode ser que este link não esteja mais disponível aqui no site, seja uma página antiga. E suponhamos que eu tivesse interesse em procurar por essa informação. Nesse caso, o que nós deveríamos fazer? Nós poderíamos recorrer então à ferramenta de buscas do Google Search, www.google.com.br, e nesse caso eu poderia utilizar o seguinte conjunto de palavras-chave: concurso, Wilton de Paula Filho, e na frente eu colocaria o endereço ou a URL do site onde este conjunto de palavras-chave deveria ser procurado. Então, http://www.iftm.edu.br. Pronto. Isso significa agora um resultado contendo apenas links para páginas que satisfaçam então o nosso conjunto de palavras-chave. Então procure no site do Instituto Federal do Triângulo Mineiro a palavra concurso e a palavra Wilton de Paula Filho. Aquilo que eu havia comentado com vocês na primeira situação procede aqui, ó. Este link aponta para uma página que tenha a palavra-chave concurso, tenha Paula, ele reconheceu Paula aqui, e o Wilton. E na verdade, eu poderia ainda melhorar um pouco mais ainda o meu filtro, colocando essa palavra entre aspa dupla. Agora sim, Wilton de Paula Filho, concurso, Wilton de Paula Filho, concurso, Wilton de Paula Filho, concurso, e assim sucessivamente. Ok? Então essa é a solução para a seguinte situação, ou situação de número 2. Ok? Vamos conhecer então agora a próxima situação e a sua possível solução. O professor pediu para pesquisar na internet apostilas de HTML na extensão PDF, isso aqui nós já sabemos fazer, colocando então ext2.pdf ou file type .pdf, mas ele quer o seguinte, ele quer que procure apostilas de HTML com a extensão PDF, mas não quer que nenhuma dessas apostilas contenha a palavra-chave JavaScript. E agora, como resolver esse problema? Novamente, vamos recorrer aqui à ferramenta de buscas do Google, vamos apagar esse conjunto de palavras-chave e vamos ver então como nós poderíamos fazer isso. Então, novamente, ext2.pdf, apostila de HTML, e nesse caso não me interessa links que apontam para páginas que têm a palavra JavaScript. Nesse caso, então, eu colocaria -JavaScript. Ok? Tá aí então a solução, apenas documentos do tipo PDF, e esses documentos provavelmente, ou espera-se, né, que não contenham então a palavrinha-chave JavaScript. Ok? Vamos para a próxima dica, situação de número 4. Tá aí a solução para vocês, já demonstrada na ferramenta. Situação de número 4. Eu adoro a ferramenta de buscas do Google, www.google.com. Há outros sites relacionados a este? Como é que a gente faria para poder descobrir aqui na ferramenta de buscas quais são outros sites que têm o mesmo propósito dessa ferramenta de buscas do Google, o Google Search? Bom, a gente poderia fazer o seguinte, ferramentas de busca semelhantes ao Google. Talvez essa seria uma forma de se pesquisar aqui nesta ferramenta. Só que o conjunto de resultados aqui provavelmente não seria muito satisfatório para nós. Então, uma dica que eu dou aqui para vocês é o seguinte, quando vocês quiserem algum site relacionado, ou suponhamos que vocês gostariam de saber quais são os sites relacionados a determinado tipo de site, a sugestão é então que vocês utilizem o seguinte operador, ou o seguinte comando, related, e em seguida vocês colocarem então o endereço do site de vocês, www.google.com. Então essa é a dica, ok? Vamos realizar a consulta. Opa, faltou aqui HTTP, agora sim. Yahoo, MSN, o ESC, o Bing e assim sucessivamente. Eu poderia fazer o mesmo para o site do IFTM. Quais são os sites relacionados ao site do IFTM? Related, e em seguida colocar a URL do site. Ok? Fica então mais uma dica para vocês. Situação de número 4. E aí está a solução, já demonstrada. Ok? Aqui ficou errado, esse related tem que ficar tudo juntinho. Vamos para frente então. Situação de número 5. Caros colegas, como vocês fariam para pesquisar em uma página informações contendo um dos assuntos, programação de computadores
ou desenvolvimento de programas. A ideia aqui é o seguinte, tanto um quanto o outro não me importa. Se tiver uma página que traz esse conjunto de palavras-chave ou este segundo aqui, já satisfaz a minha necessidade. Como é que a gente faria isso então? A gente poderia fazer assim, ó, programação de computadores e desenvolvimento de programas. Nesse caso, seria retornado na lista de links para páginas aqui da internet, páginas que tenham exatamente a palavra programação, de computadores, desenvolvimento, programas e de novamente. Não, eu não quero que tenha exatamente este conjunto de palavras-chave e esse conjunto de palavras-chave. Eu quero dizer o seguinte, tanto este quanto este aqui satisfaz a minha condição. Então, eu colocaria aqui o operador OR. Pronto. Agora sim, nós teríamos um conjunto de páginas contendo ou este primeiro conjunto de palavras-chave ou este segundo conjunto de palavras-chave. Graças, então, ao operador OR. Ok? Bom, está aí a situação de número 5. Esta é a solução já apresentada para vocês. Vamos para a situação de número 6. Essa situação de número 6 aqui é muito interessante, que o objetivo é o seguinte, eu representei através dessa imagem, suponhamos que uma pessoa estivesse interessada em utilizar a ferramenta de buscas do Google como uma calculadora. Como que isso poderia ser feito? Bom, além de ser uma ferramenta de buscas, como já demonstrado para vocês, até inclusive algumas dicas, essa ferramenta também poderia ser utilizada como uma calculadora. Por exemplo, quanto que é 8 vezes 7? É só colocar então a expressão, pressionar Enter, está aqui então a calculadora do Google. Tá joia? A gente poderia utilizar aqui um parênteses, 4 vezes 8 menos 9 dividido por 4, fecha isso tudo, multiplica ou menos ou mais 90, por exemplo. Vamos pressionar Enter, está aí o resultado então dessa expressão. Tá joia? Fica aí a dica então que essa ferramenta pode ser utilizada como uma calculadora. Ok? Então está aí a solução para a situação de número 6. E a última situação é a seguinte. Provavelmente muitos de vocês já devem ter se deparado em páginas com idioma que vocês têm algum tipo de dificuldade. Como vocês fariam então para poder traduzir todo o conteúdo de uma página em inglês, por exemplo, para o idioma português? Vamos ver como é que a gente poderia fazer isso utilizando uma ferramenta muito bacana do Google. A gente poderia fazer o seguinte, a gente vai digitar aqui na barra de endereço www.google.com/language_tools com 2 Os, ok? Vamos ver então como é que funciona esse serviço. Essa página então é o seguinte, se eu tiver interesse eu posso traduzir num texto, por exemplo, car, para o português. Nós teríamos aqui então a tradução carro. Inclusive a gente poderia até fazer o seguinte, deixa eu ver aqui, poderia colocar uma frase, my car is black, ok? Meu carro então é preto. Bom, vamos voltar então agora lá na ferramenta, no google.com/language_tools, e vamos agora fazer o seguinte, vamos utilizar essa segunda funcionalidade aqui. Eu quero traduzir uma página inteira da web. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir um site qualquer aqui, vou abrir o w3schools.com, que é um site muito bacana que traz apostilas sobre linguagem de programação para a web, e vou fazer o seguinte, eu vou traduzir aqui essa página inicial. Então, vamos copiar essa URL, Ctrl C, vamos jogar aqui nessa ferramenta de tradução, traduzir uma página da web e vamos colar aqui então. Eu vou traduzir isso de inglês para africanês? Não, vamos traduzir para português mesmo. Meu africanês hoje não está muito bom. Bom, vamos colocar aqui português. Vamos apagar isso aqui porque eu quero só a página inicial. E agora sim, traduziu. Opa, ele acabou traduzindo aqui uma outra página. Não sei por que ele está colocando isso aqui, ó. Pronto, agora sim. Olha lá, aprenda a criar sites. Vamos ver como é que seria aqui? Learn to create websites. A tradução aqui até que ela é compreensível, tá? Então, olha só, essa é uma dica muito interessante de como vocês poderiam utilizar, então,
a ferramenta de buscas do Google para uma série de outras funcionalidades, como uma calculadora, dicas para otimização em buscas de ferramentas de buscas como essa do Google, como traduzir páginas de outros idiomas para o português. Tá joia? Bom, essas dicas não se resumem a toda a funcionalidade dessa ferramenta, certamente há outras dicas, então é isso que eu quero sugerir para vocês. A gente pode fazer o seguinte, neste link aqui, dicasgoogle.tk, vocês têm condições de conhecer, ó, dicasgoogle.tk, é um documento em PDF, vamos ir aqui na página de número 1, e aqui tem outras dicas que vocês podem estar utilizando, nessa ferramenta, tá joia? Aqui a gente pode dar uma olhada, aqui no canto direito aqui, ó. A gente tem outras dicas aqui de como utilizar operadores para realizar calcular uma expressão matemática. Temos outras dicas aqui, por exemplo, para poder buscar em listas telefônicas, buscar por resenhas e análise de filmes, é só colocar movie, e o nome do filme de interesse de vocês, tá joia? Bom, aqui já na página de número 2, continua então uma série de outras dicas aqui. Tá joia? Bom, o bacana disso aqui tudo é utilizar dessas dicas para poder aumentar a produtividade de vocês no dia a dia. Bom, o objetivo desta videoaula era este. Espero que vocês tenham gostado. Exercitem, procurem utilizar essas dicas no dia a dia de vocês. Tá joia? Bom, no mais é isso. Um grande abraço e até a próxima videoaula. Tchau, tchau.